Agricultores protestam então na Europa contra o acordo União Europeia-Mercosul, enquanto líderes estavam reunidos hoje numa reunião do Conselho Europeu. Se eu utilizei a palavra caos na Europa na introdução desse programa, quando a gente estava antecipando a pauta, é porque a coisa não ficou muito bonita nas ruas de Bruxelas. A gente tem aqui alguns dos trechos das manifestações de hoje, isso, confira. Pois é, foram 7.000 pessoas então, chegaram à capital belga em tratores, bloquearam avenidas, acessos a prédios institucionais, interromperam também o trânsito em algumas áreas ali perto então, aonde estava ali a sede da Comissão Europeia para discutir a situação. Em diferentes pontos da cidade também teve confronto com as forças de segurança, agricultores queimaram pneus, lançaram objetos em direção à polícia e tentaram avançar sobre zonas de restrição. São algumas das notícias que vêm de lá. A polícia respondeu com canhões de água e gás lacrimogênio para dispersar então esses grupos. Não teve registro de mortes, teve algumas pessoas feridas, mas o protesto acabou causando o fechamento de túneis, teve vários desvios de trânsito aí, causou um caos interrompendo o funcionamento normal da região central de Bruxelas, em resumo. As imagens que vocês estão vendo aí mostram como foram as cenas, fileiras de tratores, fumaças de incêndios e barreiras policiais. Um produtor rural espalhou batatas, daí o tal apelido de batataço que vem sendo rotulado pela imprensa brasileira. A coisa não foi em escala tão grande quando a gente fala do episódio das batatas, mas a gente que é da imprensa vai adorar um rótulo sempre, então o batataço, conforme um produtor espalhou batatas pela via, e aí os agricultores, os manifestantes, se aproximaram e começavam a tirar os alimentos. Também teve artefatos de fumaça em direção aos agentes e às forças de segurança, como a gente falou, os canhões de alta pressão então também utilizados contra eles. Bom, isso são as cenas que circularam pelo mundo. E aí fica a pergunta, tá, mas afinal, o que está acontecendo? O que é o tal do acordo? Uma parte pequena do público jovem que assiste notícias, entretanto, se você tem aí menos de 25 anos, a conversa sobre esse acordo que até agora não saiu é mais velha do que você. Esse seria um acordo entre a União Europeia, claro, o bloco econômico ali, que reúne grande parte dos países da Europa, e o Mercosul, o bloco econômico aqui que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Então, um pacto comercial negociado aí por décadas entre esses países e preveria a redução de tarifas, abertura de mercados, regras comuns para comércios de bens industriais, e tem uma lógica aí para a situação que faz sentido pela complementaridade das economias, de uma complementar a outra. Então, por exemplo, ajudaria a ter mais diversificação para o mercado agrícola brasileiro, se tivesse mais possibilidade de exportar com preços competitivos para a Europa. Os europeus, por sua vez, também teriam a possibilidade de exportar bens industrializados para o Brasil. Mas a coisa não fica só nessa lógica tão simplista. Também tem uma série de nuances geopolíticas aí, até o debate tão citado hoje em dia das terras raras que poderia entrar nessa jogada. Uma vez que isso fosse ratificado, a gente está falando de um mercado de 780 milhões de pessoas, aproximadamente 1/4 do produto interno bruto global. O texto já foi concluído tecnicamente, tá? Em 2019 e 2023 parecia que ia ter avanço nesse sentido, mas agora que a coisa ficou complicada, porque depende da aprovação, primeiro do Conselho Europeu, que era essa reunião, a última deles no ano que estava acontecendo hoje, lá dentro então de Bruxelas, conforme essas manifestações aconteciam. Aí tem uma restrição que é chave. A França, já de antemão, não gosta da ideia desse acordo faz tempo. Para barrar isso aí no Conselho Europeu, vai precisar de 35% da população europeia e 4 países. Então, tem que se juntar 4 países que tenham pelo menos 35% da população do bloco para barrar isso daí. A Itália era o fiel da balança que poderia ir para um lado ou para o outro. E se juntasse a Polônia, França e Hungria para barrar, então o acordo não iria para frente, nada feito. Até agora, hoje, isso foi o que aconteceu, mas a coisa não é definitiva. A Giorgia Meloni disse que o acordo poderia progredir depois que resolvesse ali internamente a situação de entender como é que isso ia ficar funcional para os agricultores italianos. Polônia, Hungria e França, essas sim, firmes aí, dizendo que nada feito de jeito nenhum. Alemanha, Espanha e Portugal são os que mais defendem. A Noruega também, os países nórdicos, são os que mais defendem isso daí. Eu já tinha pincelado a lógica dos agricultores, agora a gente vai ouvir das próprias palavras deles. Escute então essa agricultora belga numa imagem das manifestações de hoje. The
Mercosur deal is really bad for our agriculture because it's going to import stuff that we can produce here with better quality, with less phytopharmaceutical products, products that are forbidden here but are allowed over there. And it's a question of health for the citizens of Europe, but also a question of future at all levels for our farmers. Se a gente falava então da Giorgia Meloni, a gente tem também o agricultor italiano Fortunato Trezzi, um senhor de 59 anos que expressou as preocupações. Vamos conferir. Noi siamo oggi a Bruxelles a protestare per il futuro dell'agricoltura italiana e europea contro le misure della Commissione europea von der Leyen sui tagli alla PAC della politica agricola comune, oltre 90 miliardi di euro tagliati per comprare armi e carri armati. Bom, tá aí então. A gente consegue entender qual que é a nuance. O argumento dos agricultores, essencialmente, é que há uma regulação ambiental e outras regulações que são muito rígidas na Europa e eles ficariam essencialmente em desvantagem se houvesse a importação de países com regulações diferentes. Esse é um negócio que é debatido aí ferozmente, não é de hoje. Afinal de contas, o Brasil também é um país que enfrenta uma série de restrições ambientais no seu plantio. Matas ciliares, restrições em termos de reflorestamento e por aí vai. O debate é delicado e o acordo acaba aí encontrando algumas soluções em termos de tentar dar uma salvaguarda para os mercados de carnes ou mercados de outros produtos agrícolas e de agropecuária na Europa. Os chefes de Estado falaram, a gente vai ver aí o principal opositor da coisa toda, você confere o presidente francês Emmanuel Macron falando. Quero dizer aqui aos nossos agricultores que estão demonstrando que a posição da França tem sido clara desde o início. Em relação ao Mercosul, acreditamos que os termos não são aceitáveis e que este acordo não pode ser assinado. E é o mesmo em todos os casos. É a Europa sendo coerente e é uma Europa que protege sua agricultura e seus produtores. Bom, está aí então. E agora a gente vai ver o que vem a partir de Giorgia Meloni seguindo adiante. Afinal de contas, a Itália hoje é basicamente a única coisa impedindo que a coisa ocorra. O Lula tinha falado que indo a Foz do Iguaçu no final de semana, ele esperava que no sábado, junto a representantes da Europa, que também devem estar lá, vai ter uma cúpula, ele conseguisse assinar. Não é o que deve acontecer, pelo menos nesse sábado, a não ser que amanhã aí o mundo se surpreenda com uma medida surpresa da Itália. De forma interessante, existe uma série de nuances que também ajudam a gente a entender isso. Só mais um breve adendo que eu quero fazer antes da gente prosseguir a respeito disso num contexto geopolítico, que é outra das partes que eu quero desdobrar nessa matéria, tá? Mas um dos pontos a ser discutido a respeito desse acordo também passa de que, depois que ele for aprovado pelo Conselho Europeu, se for, ainda não é aprovação imediata, vai ter que passar pelo Parlamento Europeu, os eurodeputados vão votar e depois, dependendo de como a coisa for categorizada juridicamente, dependendo de qual for a classificação de como isso for aprovado, talvez tenha que ser ratificado pelo parlamento de cada um dos países da União Europeia, os 27. Então é um processo lento. E aí gera aquele marasmo com alguns dos líderes dizendo que eles não continuarão a perseguir isso se a coisa não progredir agora. Parecia ser o caso do Brasil em dados momentos dessa negociação. Agora, partindo agora sim para uma questão de análise geopolítica e indo da notícia para um panorama mais amplo, para a gente ter um pouco de perspectiva a respeito do assunto, o próprio presidente brasileiro falava que o Brasil saía mais em desvantagem que a União Europeia nesse acordo, mas que era uma vontade por causa de uma diversificação de fornecedores e citou a tão controversa palavra multilateralismo. É uma situação na qual, quando a gente fala de um momento mais e mais tenso globalmente, por exemplo, com a tensão comercial envolvendo as tarifas, mesmo entre os Estados Unidos e a Europa, e conflito no leste da Europa, com a Ucrânia, no Oriente Médio, agora é verdade, arrefecendo com o acordo de paz entre Israel e Hamas, mas depois a gente pode passar para o leste da Ásia, onde a coisa está ali sim esquentando. Isso é parte do que a gente vai abordar no programa de hoje. São circunstâncias que tornam a diversificação de fornecedores e a variedade de parceiros uma espécie de carta que ajuda a estar mais vivo no tabuleiro global, uma coisa que interessaria aí para os dois lados, para o Brasil e para a União Europeia. Politicamente, faria sentido. A gente aguarda para ver se, com os protestos dos agricultores e a pressão que há agora na Europa, Itália, França, Polônia e Hungria chegam eventualmente a uma conclusão quanto a isso daí. Parecia que Macron estava enfraquecido politicamente nos pontos onde o acordo mais progrediu. Tem eleições na França em 2027. O acordo já está sendo negociado há 25 anos? Talvez, quando estiver sendo negociado há 30, abra-se aí uma brecha. Só uma colocação à parte.